gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo e hoje estou com o iPad em mãos porque eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me enviaram lá na caixinha do Instagram. O Instagram é uma rede social que eu sempre estou ativa. Todos os dias eu apareço por lá, mostro a minha rotina quase que 24 horas por dia ali, ao vivo para vocês, então eu recomendo que me sigam. E eu sempre abro caixinha de perguntas lá, então eu vou respondendo sobre diversos temas. E hoje, como estamos aqui, né, no finalzinho de janeiro, iniciando fevereiro, começo de ano, começo de preparação para o Enem vestibular que tem no final do ano, eu resolvi dar um enfoque nesses temas para essa caixinha dessa vez. Então eu vou responder algumas perguntinhas aqui junto com vocês, tirar as maiores dúvidas do que o pessoal mais me pergunta no dia a dia. E a primeira pergunta é: você era uma pessoa desorganizada no ensino médio? Eu acho que a desorganização é uma das principais questões para os alunos se perderem ao longo do caminho. Não é fácil, é super complicado, na verdade, você manter uma rotina organizada e conseguir cumprir ali com seus afazeres. A organização requer uma responsabilidade muito grande da gente, né? E não é todo mundo que consegue isso ao longo dos dias. No começo é mais fácil. Dali um mês e meio, as pessoas já começam a ficar de saco cheio, não querem mais seguir aquele cronograma, não querem mais continuar do jeito que estão, porque elas precisam de algo diferente. Isso é normal na vida de qualquer ser humano, principalmente na vida do jovem. O jovem gosta de ter uma vida dinâmica, gosta de ter uma vida com movimentações. Então, seguir uma rotina, seguir um cronograma, realmente é complicado. Eu sempre fui uma pessoa mais organizada, eu gostava de manter tudo que era meu organizado, mas em relação aos estudos, eu confesso para vocês que o meu primeiro e o meu segundo ano, eu não era uma aluna muito dedicada. Eu estudava mais para passar, sabe? Eu acho que quando a gente entra no ensino médio, a gente entra também na juventude. E a gente quer viver outras experiências também além dos estudos. Então, eu não priorizei tanto os meus estudos, sabe? Eu confesso para vocês que não era uma grande prioridade na minha vida, eu acabava deixando meus estudos um pouco defasados. Diferentemente, por exemplo, de quando eu entrei no meu terceirão. Daí sim, eu era uma pessoa muito mais focada, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, estudava muito, mas no meu primeiro e segundo ano, não. Eu fui fazer Enem, eu fiz Enem nos 3 anos do meu ensino médio. No meu primeiro ano do ensino médio, eu fui incrivelmente bem. No meu segundo ano do ensino médio, minha nota caiu. E foi quando eu falei, não, eu vou ter que estudar. Porque eu fui fazer o Enem no primeiro ano, quando eu fui muito bem, eu falei, é tranquilo, tá sossegado. Daí no segundo ano veio um tapa na minha cara, né? Eu assustei e falei, não, alguma coisa precisa ser feita. E foi quando eu realmente comecei a me dedicar mais aos estudos e me dedicar mais à minha rotina de estudos lá no meu terceiro ano. Mas no meu primeiro e segundo ano, não que eu fosse uma pessoa desorganizada. Eu nunca esqueci de prova, nunca esqueci de entregar trabalho, atrasei entregas, nada disso. Mas eu não me dedicava da forma que eu deveria me dedicar aos estudos, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter uma rotina e segui-la. E eu não tinha isso no meu primeiro e segundo ano do ensino médio. Eu fui ter isso a partir do meu terceiro ano e quando eu entrei na faculdade isso se manteve, mantive a minha rotina, o que me ajudou muito ao longo da faculdade. Nunca deixei de entregar trabalho, deixei de fazer prova, faltava aula doidado, não era essa pessoa. Então eu tinha uma desorganização em relação à minha rotina, que ela não era fixa e eu não seguia essa rotina calorosamente ali, mas eu também não era o tipo de pessoa que deixava as coisas para depois, para a última hora, não. Eu estudava, mas eu não estudava certinho. Eu entregava os trabalhos, mas eu não fazia certinho o que eu tinha que fazer. Então era isso, era uma desorganização, mas uma desorganização competente, posso dizer assim. Segunda pergunta aqui. Eu tenho muita dificuldade para melhorar minha nota na redação do Enem. A redação do Enem cria na gente uma expectativa, um peso, uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque somente a nota da redação do Enem vale 1000 pontos. Ela sozinha tem um peso muito grande. Então, assusta todo e qualquer estudante. Independente da área que você queira, se é humana, se é exata, se é biológica, a redação é muito importante. E ela tem um peso muito grande ali para você, mas não é só para você, são para todos os alunos. É um medo geral, é uma insegurança geral, é uma ansiedade geral. Então fica tranquilo, não é algo que te persegue, é algo que persegue todos os estudantes, tá? Para você melhorar em algo, você precisa fazer aquilo repetidas vezes. Então você só vai ser bom estudando se você estudar várias vezes e entender qual a melhor forma de estudos para você. Você só vai ser bom tocando violão se você tocar violão repetidas vezes e treinar. Então
Então, com a redação é a mesma coisa. Para você ser uma pessoa boa fazendo redação no modelo Enem, você precisa treinar isso. Você precisa fazer várias e várias redações. Então, o treino é essencial. Fazer redação ali pelo menos uma vez na semana, eu acho que é muito importante para você realmente treinar e chegar no final do ano, chegar no Enem preparado para todo e qualquer tema e sabendo a estrutura ali de cor salteado. Mas não adianta você ficar fazendo redação e você não saber se você está bom naquilo. Alguém precisa corrigir a sua redação, um professor qualificado precisa corrigir e te dar um feedback, falar, olha, isso aqui tá perfeito, não, isso aqui a gente pode melhorar, isso aqui, ó, tá horrível, você tá fazendo de um jeito totalmente errado. Então, é preciso ter esse feedback para você saber quais seus pontos fortes e quais seus pontos fracos. Você precisa fazer muito treino de redação, mas você precisa entender onde está o seu erro e onde está o seu acerto. Se você só faz e não tem um feedback, você não sabe se você tá bom naquilo, você não sabe se você tá mais ou menos, você não sabe se você tá ruim. Então, é preciso ter um feedback. Por isso que eu recomendo, por exemplo, a FILAD, que é um cursinho pré-vestibular para você ali. Justamente uma das coisas que tem na FILAD que me encantam muito é a correção ilimitada de redação. Se você fizer redação todos os dias e quer que a sua redação seja corrigida todos os dias, é só você mandar. Não tem problema, não tem limite igual aos outros cursinhos, que eles colocam um limite na correção de redação. Na FILAD não tem isso, a correção é totalmente ilimitada. E você ainda consegue marcar um horário com o professor para ele te dar esse feedback. Você não vai só receber a sua nota ali e algumas observações escritas. Não, você pode marcar um horário, uma mentoria específica sobre redação e exclusiva somente com você, para você entender onde estão os seus erros na redação. Isso eu acho fenomenal na FILAD. Então eu recomendo muito, porque a redação é muito importante e muita gente acha que fazer uma redação por mês, mais ou menos ali, vai chegar no final do ano e você vai tirar um 900 para mais e tá tudo certo. E não é assim. É muito fácil a gente se iludir nos estudos com promessas, né? Tem muita gente, muito criador de estudo, muitos cursinhos, muitas plataformas que prometem mil maravilhas e na hora de entregar não entregam. Por isso que ano passado eu tirei mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses da minha vida e fui só testando plataforma de estudo, testando. E hoje eu cheguei no veredito, assim, de que tem muitas que são realmente boas, mas tem muitas que criam uma ilusão no aluno, no estudante. Quando ele vai ver, ele já pagou um ano de cursinho, não tem como cancelar, é aquilo ou nada, e ele opta por aquilo mesmo porque é o que tem. E quando chega no final do ano, ele percebe que realmente cometeu um erro. Então, por isso que hoje eu prefiro abrir as cartas para vocês e falar o que funciona e o que não funciona de forma verdadeira, do que iludir sonhos de pessoas que não tem muito tempo para se preparar para eles. Porque se você para pensar, em um ano você tem que ver muitos conteúdos que normalmente são dados ali em 3 anos, né? No primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então você tem que ter material bom, professor bom, cursinho bom. Então tudo tem que ser perfeitamente alinhado. Por isso que eu falo da FILAD sem medo, porque eu sei que eles são muito bons e eu testei por meses. Olha para a próxima pergunta, porque esse vídeo já está ficando longo demais. Qual o melhor jeito de estudar para o Enem? O Enem é uma prova que ela é extensa, que ela é cansativa e que ela coloca uma pressão muito grande. Talvez seja a primeira prova importante de muita gente na vida, sabe? Talvez seja o momento mais importante da vida de muita gente, o momento mais decisivo da vida de muita gente. Então, tudo que você decide em relação ao Enem é uma decisão muito importante. O cursinho que você escolhe é muito importante, o material que você escolhe é muito importante, a escola que você vai cursar o seu ensino médio é muito importante. Então, tudo tem um peso muito grande pra gente nessa época, porque é uma decisão muito importante. Eu lembro lá na minha época do ensino médio, há 7, 8 anos atrás, nem sei quanto tempo faz que eu entrei no ensino médio, gente, eu acho que foi 9 anos atrás. Eu tô ficando um pouco assustada com a minha idade. Cada dia que passa, eu me assusto um pouco mais. Assim, esse ano, tava conversando com a minha mãe, ela falou assim, nossa, você parou pra pensar que esse ano você faz 25 anos? Você vai estar mais perto dos 30 do que dos 20? E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso, gente? Um filme? É um pouco assustador, sabe? São fases da vida e cada fase da vida tem ali um pontinho assustador. E na fase do ensino médio, com certeza, é a preparação para o Enem, para os vestibulares, né? Porque é lógico que a gente quer o melhor pra gente, assim como nossa família. Então é uma pressão que cresce ali. O melhor jeito para estudar para o Enem, que foi a pergunta feita para mim, né?
Eu acho que não existe uma regra a ser ditada sobre o melhor jeito de se fazer algo na vida. Eu acho que para cada pessoa vai ter um melhor jeito de fazer algo diferente de outra pessoa, porque cada pessoa tem sua própria necessidade, correto? Mas eu posso afirmar para você que existe sim métodos que são melhores em relação ao outro. Inclusive, são métodos que são testados, são métodos que são pesquisados. E eu também testei o método. O que eu fiz no meu terceirão? Eu estudei através da resolução de questões. A minha rotina no terceiro ano, basicamente, era o quê? De manhã, eu estudava na minha escola, normal. À tarde, eu fazia aula particular ou de matemática ou de redação 2 vezes na semana. Ou seja, 3 vezes na semana, eu tinha a tarde livre para estudar o que eu quisesse. Mas 2 vezes na semana, ou eu estava fazendo aula de redação ou de matemática, particulares. E à noite, eu fazia cursinho militar, porque eu resolvi que eu queria prestar a prova da ESA e a prova da SpaceX, que inclusive eu prestei, quem é meu seguidor antigo sabe, acompanhou, enfim, e eu fiz essas 2 provas, né? Então a minha rotina ali era uma rotina bem intensa. Atrelado a isso, eu tinha um cursinho online que me acompanhava, lógico, para eu conseguir ali tirar minhas dúvidas caso eu precisasse, ou assistir alguma aula, enviar correção de redação. Na época, a Filad ainda não estava no Brasil, então não era a Filad que eu usava, né? A Filad é um cursinho que chegou no Brasil não faz muito tempo, então por isso que na época eu não falava da Filad, porque não existia no Brasil. Mas é um cursinho que chegou revolucionando muito e hoje com certeza seria a minha escolha. Tanto que nesses meses que eu fiz teste, e quem me segue no Instagram acompanhou esses testes, viu que a minha plataforma favorita foi a Filad, e é por isso que hoje eu recomendo pra vocês e falo abertamente em todas as minhas redes sociais. A Filad eu acho que abarca tudo que eu acho que é o que mais funciona pro estudo pro Enem e para outros vestibulares, que é através da resolução de questões e é o estudo ativo, fazendo simulados, resolvendo questões. A Filad tem um banco de mais de 100 mil questões para você escolher o que você quer fazer e você consegue filtrar de acordo com as suas escolhas. Ah, eu quero só a questão do Enem. Ah, eu quero só a questão da FUVEST. Ah, eu quero só a questão de biologia. Então você consegue montar ali o seu banco de questões a partir do banco de questões da Filad. E eles também têm simulados disponíveis, centenas de milhares de simulados disponíveis que você também consegue personalizar. E isso tudo me encantou muito, por quê? Porque a minha forma favorita de estudo, que é o que funciona pra mim, e é o que funciona pra maioria das pessoas, e é o que foi comprovado através de estudos e pesquisas, é o estudo ativo. É a melhor coisa que você pode fazer por você. Assistir videoaula é importante? É importante a partir do momento que você tem dificuldade em um conteúdo. Se você tá ali num cursinho online, você fez um bom ensino médio, você estudou, você vai resolver questões, você vai entender como a sua banca funciona. E às vezes tem cursinho online que só quer enfiar videoaula em você, só quer que você assista videoaula o tempo todo. Gente, vai falar pra mim, você não tá lá assistindo videoaula quando você tá viajando no que o professor tá falando? Isso acontece muito, diferentemente do estudo ativo. Você está ativo no estudo, por isso que ele chama estudo ativo. Então você que tá fazendo as coisas, você tá resolvendo questões, não tem como você ficar viajando, porque é você que tá ali fazendo algo. Diferentemente, por exemplo, da videoaula, você está recebendo algo, você está recebendo a informação. Fazendo simulado, fazendo questões, não, você está fazendo, você não está recebendo. Então, é muito mais vantajoso. Se fosse para eu voltar hoje no meu ensino médio, eu estudaria do mesmo jeito. Através da resolução de questões de simulado, seria o foco da minha vida. Ficando ali em segundo lugar, por exemplo, assistir videoaula. A videoaula eu assistiria no momento em que surgisse dificuldade nos meus estudos, para eu retomar ali o conteúdo, a matéria, toda a parte teórica. Mas fora isso, eu iria focar ali em resolução de questões, em simulados, em fazer redação, mandar para correção. E eu acho que isso é muito importante e seria a minha dica para vocês. Vou responder agora a última perguntinha aqui. Recomenda algum cursinho online para vestibular, por favor? Eu acho que essa vocês já sabem até qual vai ser a minha recomendação, porque eu já falei aqui para vocês várias vezes. Com certeza, atualmente, eu recomendo a Filad para vocês. Eu acho que é o melhor cursinho e mais completo da atualidade para quem tá procurando o melhor. É um cursinho online, mas ele é tão completo que ele parece um cursinho presencial ali, porque ele está na sua vida todos os dias. Você vai fazer, quando você entrar no cursinho, um simulado teste para você ver como está o seu conhecimento, e a partir disso um professor qualificado vai montar junto com você um cronograma, e esse cronograma vai ser atualizado de tempos em tempos para você seguir e chegar no seu final do ano
preparado para o Enem e para outros vestibulares. Porque, como eu sempre digo, eu sou uma pessoa, você é outra, fulano é outro, ciclano é outro, cada um tem uma necessidade. Então não tem como um cursinho oferecer para todo mundo a mesma coisa. Por isso que a Filade é tão incrível, porque ela é personalizável. Um professor vai entender as suas necessidades, os seus pontos fortes e fracos, e a partir disso vai montar o estudo ideal para você e o cronograma ideal para você. Então não tem como atualmente eu falar de outro cursinho senão a Filade, porque eu acho que é a mais completa e a mais vantajosa do momento. E essas foram as perguntinhas de hoje que eu resolvi responder aqui com vocês. São perguntas que eu acho que vão te ajudar na preparação e na organização dos estudos para 2024 em relação ao Enem e outros vestibulares. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo, ou então me sigam no Instagram, porque lá eu sempre abro caixinha de perguntas e a gente super conversa e troca experiências, quase que diariamente. Inclusive tem uma caixinha aberta agora. Vou sair daqui e vou direto lá pro meu Instagram responder mais perguntas. Vou deixar o link do cursinho da Filade aqui na descrição para vocês conhecerem mais. Tem outros vídeos aqui no meu canal que eu também falo da Filade, inclusive faço tour pela plataforma. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijos, até a próxima e tchauzinho!